Alessandro Porto, Ana Luísa. Bom, nós estamos dando esse ciclo de encontros chamados Iniciação à Formação de Mamerritos. Nós já fizemos, nós vamos explorar todas aquelas áreas de conhecimento, né? Então, nós já fizemos hoje, aliás, não é hoje que vai findar. Nós vamos iniciar uma área que vai findar o nível chamado de fundamentação. Ou seja, nós já temos Deus, mundo, homem, Messias, religião, e agora, hoje, nós vamos dar início ao último, porque são 6, nesse tipo de fundamentação são 6, salvação também são 6, e de missão também são 6. Então, como sempre, é assim, né? Cada área de conhecimento, a gente aborda um livro, dá alguns encontros, que eu não sei quantos, esse aqui vai ser um pouquinho mais, quer ser feito sobre esse livro, Dietrich Schwarnitz, Cultura Geral, tudo que se deve saber. Ele é bem grossinho, vocês estão vendo, né? Então, vocês já estão de antemão sabendo aquilo que eu sei que falo, que é uma ladainha. Tem muita coisa, não vou poder fazer. Hoje mesmo vai ser essa encrenca, mas tudo bem. Mas pelo menos vocês vão ganhando uma ideia geral, né? Depois a gente bota os trechos da Bíblia do século XXI, que é a sistematização dos ensinamentos missionários que nós fizemos, e a gente vai encaixando em alguns trechos desse livro, né? E finalmente a gente mostra um filme, né? E aí comenta aquele filme. É esse o perfil, né? Bom, então hoje nós vamos fazer apenas uma introdução, né? Como a gente tinha falado aqui a gente vai fazer uma introdução, que vai ser uma preparação, e essa preparação vai ter um panorama, né, uma cronologias e livros. Então é muita coisa, não dá mesmo, tá certo? Bom, inicialmente a gente vai começar falando sobre a questão dos participantes, né, para dar uma ideia para os participantes dessa situação. Depois faz parte toda essa da preparação e tal, né? Então, aos participantes. O livro é esse que eu mostrei. Esse autor nasceu em 1940, faleceu em 2004, então viveu 64 anos. Ele estudou filologia inglesa, história e filosofia nas universidades de Manchester, Londres, Filadélfia e Friburgo. Em 1978 a 1997, ele foi professor de cultura e literatura inglesa na Universidade de Hamburgo. De 1997 a 2004, viveu no seu trabalho como escritor. Além desse livro que eu mostrei, publicou também O Campus e o Circo. Bom, aos participantes, né? Quem já não conheceu o sentimento de frustração quando na escola a matéria a ser aprendida parecia uma coisa morta, um amontoado de fatos desinteressantes que não tinham nenhuma relação com a vida real? Eu aqui e a minha esposa, que nos formamos em matemática, a gente sabe que todo mundo não, mas muita gente perguntava: para que serve isso, professor? Para que serve a matemática, né? E aí eu fazia, né, era tentar, aí ao mesmo tempo que ninguém queria fazer aquilo, eu fazia. Então era professor também de história da matemática, filosofia da matemática, até que eu peguei aquele livro Bento Jesus de Carrasco, que é o Conceito Fundamental de Matemática, que tinha muita vinculação filosófica, histórica, entendeu? Mas peguei também um livro russo também para dar. Então, aliás, esse livro Conceitos Fundamentais de Matemática vai ser um livro que nós vamos abordar na literatura. Então, bom, aqueles que foram marcados por essas experiências no tempo das escolas, né, quando não sabia para que servia as coisas, quando descobre a riqueza da nossa cultura, muito mais tarde,
muito mais tarde, é que começam a despertar. E aí, quando vê a encrenca, desperta, vê o tempo de vida que tem e o quanto falta para saber, aquele abismo, entendeu? Aí viu que muitas vezes jogou uma certa. Jogou uma encarnação fora. Quer dizer, a pessoa vem aqui para aprender e não aprendeu nada quase. Existem cada vez mais pessoas que passam por essas experiências. Isso acontece porque nosso conhecimento está em profunda transformação e o nosso amplo sistema educacional está sempre em crise. Então, brasileiro, o velho material educacional parece ter se tornado estranho e cristalizado em fórmulas. Os profissionais da área também já não defendem com convicção. Como continuamos a nos desenvolver, precisamos renovar o diálogo com o nosso conhecimento cultural a partir de um novo ponto de referência. Muitas pessoas que encontram dificuldades com o nosso sistema educacional desejam isso. São pessoas que só conseguem assimilar o conhecimento quando ele realmente significa algo para elas. Alunos do ensino fundamental e médio, bem como estudantes universitários, que rejeitam a assimilação de todo o antiquado lixo museográfico, porque seu órgão de percepção se constitui da própria vitalidade em si. Portanto, trata-se daquele entre nós, inclusive dos poderes jurídico, político, economia, militar, por exemplo, né? Coisa religiosa, né? Que tem a necessidade de enriquecer suas vidas por meio do acesso ao nosso conhecimento cultural e de participar do diálogo da civilização, se o deixarmos. Né? Por que eu digo se o deixarmos? Porque que a gente devia de fazer mesmo. Então, quer dizer, esse ano, temos que levar isso. Pessoal, existe uma cultura revolucionária messiânica. Tem que anunciar isso. Não, o cara vai ficar preso naquela cultura antiquada, materialista. Né? E às vezes tem que saber pedaços dela, mas tem que superar isso. Né? Esse livro foi escrito para essas pessoas. Por isso coloquei nosso conhecimento cultural sobre a seguinte perspectiva: como ele contribui para o nosso autoconhecimento? É uma pergunta. Por que a sociedade moderna, o Estado, a ciência, a democracia, a administração surgiram na Europa e não em outro lugar? Por que é tão importante incluir figuras como Dom Quixote, Hamlet, Fausto, Robson, Crusoe, lembra? Entre nossos conhecidos. O que Heidegger disse que ainda não sabíamos. Onde estava o inconsciente antes de Freud? Você entendeu? Quer dizer, a raça branca. A gente tem que olhar assim, não é nada de preconceito, de nada. Cada um. Eu posso ter nascido na raça negra em outra época, posso vir também na raça negra ou na raça amarela. Não é essa a questão, cara. Quem está na raça branca é aqueles que ganham os prêmios Nobel. Tem que saber isso, é verdade. A raça negra ganha na força, né? Corrida, atletismo, boxe, lutas. É isso. Então, cada um que vem numa certa fase, e o japonês que falei, o Mato, que é o japonês, raça amarela, pratica harakiri. Quando um brasileiro vai fazer isso? Não vai fazer isso nunca, cara. Entendeu? É tudo muito sentimental, emocional. Então, a raça branca marcha mais para a sabedoria, a raça oriental, assim, mais para o sentimento, e a raça negra é mais para a força. Tá? Segundo essa perspectiva, apresentei a história da Europa como uma grande narrativa a fim de propiciar uma visão geral sobre o seu contexto como um todo. Nesse processo, assim como na apresentação da literatura, da arte, da música, da filosofia, da ciência, que nós vamos fazer aqui, esforcei-me para transmitir a emoção que nos invade quando entendemos a audácia de suas construções e começamos a perceber que elas poderiam modificar para sempre nossa visão de mundo e tornar-nos pessoas novas. Para atingirmos essa relação viva com o nosso conhecimento cultural, temos de despojá-lo de toda solenidade.
Você pensou se querer conhecer o processo, as coisas jurídicas, e ter que, naquela solenidade asquerosa daquele juridiquês, né? Se você quer ver uma coisa asquerosa, veja o que o Celso de Mello faz. Ô, cara, nossa Senhora, fala como se estivesse falando, como se fosse um Deus, entendeu? Uma porcaria de um cara que só emite opinião porcaria, entendeu? Julgamento droga. O respeito diante das realizações culturais dos autores deve vir da compreensão da familiaridade, não da imitação das reverências alheias que as pessoas prestam a ídolos que não compreendem. Então, ídolo de música, meu amigo, nossa Senhora, quando eu vejo aqueles camaradas ficar assim, o que é isso? Isso aí é macaco, é animal, pô. Entendeu? Isso é animal. A pessoa nem se dá conta já, né? Porque está naquele estágio mesmo, só vai no tambor, só vai na batida, só tem ritmo. Bom, para atingirmos essa relação viva com o nosso conhecimento cultural, temos despojado de toda a solenidade, todos os efeitos de imponência de todas as névoas conceituais. O respeito diante das realizações culturais dos autores deve vir da compreensão e da familiaridade, e não da imitação da reverência à lei, como eu falei, que as pessoas prestam a ídolos que não compreendem. Este livro destrói o seu culto por meio da irreverência. Por isso, conhecimento cultural é retirado das couraças das fórmulas prontas e submetido a uma massagem linguística, com o objetivo de torná-lo compreensível a todos que queiram compreendê-lo. Justamente quando afastamos barreiras desnecessárias que dificultam a compreensão, não precisamos usar meios termos na apresentação das coisas, mas podemos esclarecer os mais difíceis contextos. Aquele que tiver a impressão de que vale a pena, vai se esforçar. Tenho a sensação de que o momento é propício para um livro como esse. E acho que os leitores têm direito a ele. Sou solidário com aqueles que buscam conhecimentos e são alimentados com fórmulas prontas. Antigamente eu também me sentia assim. Por isso escrevi o livro em 1999. Então tem seus 20 anos, né? 20 ou 30. Nossa. 89? 1999, é 20 anos. Que teria sido necessário para mim naquela época. Ele escreveu um livro que ele precisava, um livro com toda a bagagem que chamamos de cultura, né? É claro que quando a gente fizer a segunda parte nossa, qual é a segunda parte? A gente colocar os trechos das Bíblias do século XXI, né, que é a sistematização do ensinamento e missão, você vai ver que vai faltar esse livro, a cultura messiânica. A mesma coisa que aconteceu com Deus, a mesma coisa que aconteceu com o homem, lembra? Que a gente, é bom que bota uma opção de coisas assim na nossa cabeça para a gente pensar, mas quando a gente coloca a missão, a gente vê que está faltando, tá? Bom, vamos dar um panorama. Isso aqui foi assim uma parte que a gente colocou para os participantes desse curso, tá? No caso do livro, para os leitores. Um panorama. A primeira parte. A gente cuida do saber. Tá? Então, primeira parte, guarda aí. É o saber. Depois vai ter a segunda parte, né? Que é o poder. Então, a gente lida com a primeira parte, que é o saber, a segunda parte, que é o poder. No saber, a gente vai abordar 6 tópicos. Hein? A história da Europa, a literatura europeia. Então, não sei se você está dizendo, mas por que só a Europa? Mesma coisa da música, camarada. Não adianta ficar procurando em outros lugares. Não tem história. Não tem uma música, uma qualidade. A mesma coisa aqui.
Então, não adianta ficar procurando outro lugar. Aí você vai procurar negócio na pedra, escrito lá na pedra, não sei aonde. Ah, pô, assim não dá, cara. Muito pouca informação, né? Então, nós vamos falar da história da Europa, a literatura europeia, a história da arte, a história da música, grandes filósofos, ideologias, teorias e visões do mundo científico, entendeu? Então, se nós vamos abordar isso tudo, isso até o fim do ano, até o fim do ano não, até o fim de novembro, né? Quer dizer, nesse mês, a gente vai, tem horas que a gente vai ficar só em cima deles, né? Bom, então, como eu falei, eu vou dar uma ideia geral, não vou falar assim, vou dar a ideia geral. O que você vai falar sobre a história da Europa? Não falei que seria o primeiro tópico dessa primeira parte, que é o saber? Então, o que você vai fazer sobre a história da Europa? Ela consta de 4 itens. Nós vamos falar sobre duas culturas quais são? A judaica e a grega. 2 povos, judeus e gregos. 2 textos. Quais são os 2 textos que existem? Um que você pensa assim, um é do judeu, o outro é do grego. O judeu, meu amigo, é a Bíblia Sagrada. E do grego, é aquele relato da Ilíada e Odisseia. São os 2. Com coisas assim diferenciadas, né? Você vê, puxa, uma coisa meio religiosa, a outra não é isso. Entendeu? Um outro item que nós vamos abordar dessa história da Europa vai ser a Antiguidade Clássica. Nós vamos tratar ali a cultura e a história dessa Antiguidade Clássica. Depois a gente vai tratar da Idade Média, depois da Idade Moderna. Olha só. Então tem horas que vocês vão dizer, pô, mas é preciso ter um contexto geral para poder a gente começar a tratar das coisas, entendeu? Se não fizer isso em algum lugar na vida, a gente vai fazer agora. É claro que vai ser, não vai dar um curso de história aqui, né? Então, a história da Europa, essa narrativa, ela começa com essas 2 principais fontes da nossa cultura, né? Como eu falei, a Bíblia e as Ilíadas e a Odisseia, né? Bom, se é para dar uma ideia geral, acho que talvez já esteja bom, né? É porque estou com medo de assim, 20 minutos que esse tempo passa rápido para burro, né? Porque essa história da Europa, a gente vai abordar a Idade Média, aquilo tudo que eu falei, né? O Renascimento, né? A Idade Moderna. Bom, vamos dar uma passada assim. A literatura europeia. A literatura europeia vai constar de 3 itens: as formas de expressões, as grandes obras e o teatro. Tá? Depois vem a história da arte, a história da música, como eu falei, os grandes filósofos, ideologias, teorias e visões do mundo científico. Então, vai constar de 3 itens: os filósofos, o panorama teórico, mercado de opiniões, né? Depois, a ciência e suas visões de mundo. Porque tudo isso que eu estou falando assim, em geral, se eu for falar, é muito detalhe. Por exemplo, isso aqui, ó. Se quisesse esmiuçar um pouco isso, o que é que tinha que dizer? Ó? Primeiro, sobre a questão dos filósofos. Apresentamos os mais importantes filósofos, suas ideias quanto às questões que ainda hoje nos interessam. Descartes, Hobbes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Heidegger, entendeu? Depois aquele lá que eu falei, que seria um panorama teórico e mercado de opiniões. Ó. Depois discutimos as ideologias e teorias que dominam o mercado atual de opiniões, como o marxismo e o liberalismo. Esses 2 são... Você vê o que está na moda aqui no Brasil? Paulo Gerro, o que é liberalismo, entendeu? E antes um pouco, o que foi? Deveria ser o marxismo.
Mas é que, claro, PT, essas coisas estão tudo burro, não estuda nada, então, mas deveria ser isso. Dizer que era comunista, deveria ser isso. E tem muitas coisas, até a psicanálise deveria ter entrado, entendeu? Com coisa menor, tem pessoas que não se ligam na questão política, mas aí começa a ficar preocupado com a personalidade, não sei o quê, então estuda a psicanálise, né? Aí pode estudar outras coisas, teoria crítica, teoria do discurso, desconstrutivismo também. Aí, finalmente, se entrasse no terceiro ponto, né, da ciência, suas visões de mundo, e aí tentaria montar um quadro do progresso da ciência e penetrar nos conceitos científicos, marcar especialmente a nossa visão de mundo. Bom, a segunda parte, o poder, né, vai ser em 6 tópicos. Também que vai... Aí tem muita coisa. Introdução sobre a regra pelas quais se estabelece a comunicação entre as pessoas cultas. Esse é um capítulo que não deveria ser pulado de jeito nenhum, não vou pular. A casa da linguagem, o mundo do livro da escrita. Bom, no final das contas é o seguinte, né? Vou ler só esse trechinho aqui para você ver que está acontecendo isso conosco. É o seguinte, o mundo do livro e da escrita. Do livro e da escrita, né? No início, mostramos como é importante para a nossa formação cultural a metamorfose, a transformação da linguagem oral em texto. Por isso que não adianta você ficar procurando em outros lugares, sociedades tribais, não sei o quê. É oralidade, não tem texto, entendeu? Então, é importante essa formação cultural, essa metamorfose da linguagem oral em texto. E lamentamos que a televisão destrua nas pessoas a capacidade de estruturação dos sentidos e o hábito da leitura. Bom, eu vou deixar o comentário para mim aqui depois, vamos lá. E que, apesar disso, na avaliação do desempenho, as escolas reduzem a parte que cabe à linguagem escrita em favor da oral. Depois introduzimos o leitor no mundo dos livros, damos dicas de como lidar com livreiros e bibliotecários, descrevemos as técnicas específicas de autodefesa no confronto com milhares de livros e damos recomendações sobre como podemos extrair o máximo possível de informação de um livro com o mínimo possível de dispêndio de energia. Rapaz, isso aí é o que eu passei a minha vida toda. Como é que no monte, como ele falou aqui, ó, o leitor no mundo dos livros, damos dicas de como lidar com livreiros e bibliotecários. Escrevemos as técnicas psíquicas de autodefesa no confronto com milhares de livros. E aí damos recomendações como podemos extrair o máximo possível de informações de um livro. Então, eu botei assim, a internet também destrói. Eu botei o caso concreto. Eu mesmo passei, que eu escrevi a formação de opiniões, de textos, né? E eu, quando eu digo assim, bom, vou passar agora a fazer oral, todo mundo quer oral, né? Então, você vê que eu cedi para isso. Teve um momento que vocês devem ter visto que eu comecei a fazer, porque para mim era muito mais fácil. Eu tenho um tema aqui na cabeça, acordei com uma ideia, li o jornal, sei lá, vi um negócio qualquer, li um livro, aí só fazer o seguinte, só falar, papá, papá, papá. Agora, outra coisa é você começar a digitar, eu que sou catamilho, vai demorar para burro, entendeu? Aí eu digo, para mim é melhor, todo mundo quer oral, então eu faço oral. Mas o que aconteceu? Eu comecei a povoar meu site de tanta coisa oral que eu tinha que fazer. E aí, quer dizer, não dá para fazer também assim, porque aí ninguém também tem paciência, então comecei a digitar, escrever de novo, voltei de novo à forma antiga, né? Bom, tem outros trechos aí, inteligência, talento, criatividade, bom, tudo bem. Então, acho que eu dei uma ideia geral, em quase meia hora, a metade, deu uma ideia sobre um panorama, né? Falei um pouco para o leitor, falei. Então, vamos agora para a coisa mais difícil, né? Porque como é que eu vou fazer as cronologias? Porque são cronologias. Uma coisa é uma cronologia, essa padrão, que
que as pessoas fazem, né? Da história e tal. Mas existe uma cronologia da cultura. É análogo que eu fiz na música, lembra? Fiz uma cronologia geral, depois fiz a cronologia da música. A cronologia da música, ela lida com outro tempo, outro período, entendeu? Que eu não tem isso. Não. Às vezes coincide um pouco, eu acho que é por falta de originalidade. As pessoas não... Uma vez eu fiz um curso, só entrar um detalhezinho assim, eu dava esse curso, mas pela a música em termos do modal, do tonal, começava a ver a diferença. Mas se fizer isso, a pessoa não vai entender o que é uma coisa nem o que é outra, mas aí eu não preciso botar a Idade Média, Idade Moderna, estou fazendo uma distinção entre uma coisa e outra. Eu botava os marcos, Beethoven, mas eu não vou falar sobre isso, não vou começar a falar. Mas sabe que tem alguma ideia por aí, tá? Então vamos lá para fazer a cronologia, tanto de uma coisa quanto outra. E depois, livros. Uma coisa é livros que mudaram o mundo. Outra coisa são livros que você recomenda. Mesma coisa na música. Mesma coisa na literatura, que eu fiz também, não sei se vocês repararam. Eu acho que foi até na música, se não me engano, que eu comecei a comparar. Foi na música ou na literatura, não estou lembrado. Comecei a comparar as coisas que esses grandes livros falam, ou o negócio de música, colocavam, e eu comecei a ver que não tinha a ver com a minha recomendação. Entendeu? Está entendendo a diferença? Porque o que eu achei que era mais importante, mais significativo, muitas vezes não é o que as pessoas acham, os graudãos catedráticos, entendeu? Mas eu vou dar a minha opinião. Porque também tem um detalhe, né? Eu sou espiritualista, esses caras materialistas às vezes pensam de maneira diferente. Né? Bom, então vamos dar uma ideia por meio da cronologia, só uma ideiazinha. Só. Nessa cronologia, assim, começa sempre com a antiguidade grega e romana, não é isso? Então vai para 500 anos antes de Cristo. Aí vem a ascensão de Atenas na defesa contra os persas. Tá certo? Mais ou menos. Porque antes dessa coisa de, vamos dizer, da Grécia contra o Irã, vamos chamar assim, mas seriam os persas, tá certo? Antes mesmo teve crises internas dentro da Grécia. Que a gente está chamando de Grécia, que hoje é atual, é o nome disso. Mas era entre Atenas e Esparta, uma opção de coisas. Mas você vê, ele já deu uma simplificada aqui. Isso eu estou chamando a atenção, né? Aí vem vitória de Maratona, em 490, vitória de Salamina, aí vinha as guerras médicas, vai falando por aí, a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Tal. Aí vem 400 anos de Cristo, fundação da Academia de Platão, foi em 387. Aí Aristóteles torna-se preceptor de Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, lembra? Aí Filipe da Macedônia conquista as cidades-estados, seu filho, que é Alexandre o Grande, conquista o Oriente, 334, 323. Assim mesmo eu estou pulando coisas aqui. Aí vem 300 a.C., período helênico. Aí vem a expansão de Roma, conflito com os cartagineses, a Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica, a Terceira Guerra Púnica, que vai por aí afora. Aí vem 200 anos de Cristo, vem as guerras contra a Macedônia, domínio do Mediterrâneo Oriental. E aí começa 100 anos de Cristo, agitações sociais, guerra civil, tal, César, o assassinato de César, guerra de Marco Antônio e Otaviano contra o Bruto e Cássio, e lá vou pelo Romano, estou passando assim muita coisa. Mas nascimento de Jesus. Né? E nessa época, por exemplo, aí nós temos o florescimento cultural de Roma sob o governo de Augusto, aí vem Horácio, Virgílio, Mecenas, Ovídio, vem o imperador Tibério, aí vem a crucificação de Jesus Cristo, né?
Vem os imperadores, Cláudio, Calígula, Nero, né, tal. Bom, vamos por aí fora. Tito destrói Jerusalém. Aí vem 100, depois de Cristo. Consolidação do Império por meio de Trajano. Aí 200 depois. 300, Constantino vence seu rival, né, e introduz o cristianismo como religião do Império. Né? Aí vem Concílio de Nicéia, 325, aí vem a estruturação da doutrina cristã. Você já começa, você tem o imperador com você, já fica mais fácil. Bom, isso é mais ou menos o que aconteceu na Idade Antiga e tal. Então, Grécia, Roma, isso é que é importante, né? Tem, de vez em quando, entra a Macedônia, entra, né, os persas, entra isso aí. Entra. Aí vem a cronologia do ponto de vista das invasões bárbaras e Idade Média, né? Aí vem todo aquele negócio, as invasões do Germânico, conquista de Roma pelos visigodos e vândalos e papapá, a unificação do reino dos francos por Clovis, isso aí nem as pessoas conhecem os detalhes todos, né? Não adianta nem ficar falando isso. Aí vai para a Espanha, tem os árabes, né? Tem o Carlos Magno, vai assim, ó, início da arte românica, né? Foi em 1000, primeiro estilo artístico comum a toda a Europa, e 1100, por exemplo, iniciação da colonização do leste, né? Bom, aí vamos para a alta Idade Média e início da Idade Moderna. Aí logo em 1200, aí tem coisas que as pessoas às vezes não conhecem, mas assim, são as guerras albigenses na França, Carta Magna na Inglaterra. 1300, os papas estavam-se em Avignon, cisma da igreja, aí vem a Alemanha, e começa a ter, vamos lá, para 1400, aí começa, os Médici foram muito famosos, né? Passaram a ter uma posição dominante em Florença, aí com eles financiaram várias coisas da cultura. A cidade torna-se o berço do Renascimento, né? O florescimento das artes, né? 1429, por exemplo, entra em cena Joana d'Arc, né? Isso tudo. Bom, em 1500 temos Martinho Lutero iniciando a reforma, né? Bom, estou passando mesmo, né? Não tem jeito. Vem para a Idade Moderna. 1700, por exemplo, muita gente não conhece. Tem a guerra entre a Suécia e a Rússia. Quem que vai pensar que teve essa guerra, né? Tem a guerra dos 7 anos. 7 anos. Tem 1800, Napoleão, torna-se o cônsul, depois imperador. 1900, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. Mussolini toma o poder, depois o Hitler toma, né? E tem a Segunda Guerra Mundial, tal, e vai por aí afora. Bom, então, estou mostrando assim o que seria essa cronologia, né? Mas tem a cronologia da história da cultura. Agora vamos ver. O que interessa? Em 1250 a.C., interessa você falar do êxodo dos israelitas do Egito, guiados por Moisés. Viu até depois, mais tarde, os 10 mandamentos, não deu? Isso é cultural, cara. Uma cultura religiosa, mas é uma cultura. Por exemplo, olha só, em 1950 a.C., teve Davi e Salomão na construção do templo, né? Outra coisa cultural, primeiros Jogos Olímpicos, em 776 a.C. Aí vem Pitágoras, veio a reforma democrática em Atenas, aí começa a cultura política, né? Vem a tragédia grega em Atenas, né? E vai o Eurípides, a Medeia, Antígona, do Sófocles, né? 422 a.C., olha só. Essa peça que eu representei e adaptei ao Nordeste, né? Bom, vem a morte de Sócrates, em 399 a.C., Platão funda sua academia em Atenas, onde Aristóteles iria estudar, né? E como eu falei, aí vem por aí, vem Zenon, vem Epicuro, e já começa a filosofia, né, tal.
Aí conquista tal, dali para lá, vamos lá. Tem os evangelhos, tudo faz parte, né? Vamos passar, porque tem muito. Nossa Senhora, né? Você está vendo aqui? É muita coisa mesmo. Quer dizer, você vê, se eu estou fazendo aqui, tem aqui. Para vocês terem uma ideia. São quatro. Peraí. Isso, sai daí, Deus é bom. Deixa a ficção um pouquinho. São 4 colunas de eventos. 4 colunas de eventos. Mas você pensa que é só nessa página? Não, são várias páginas. Se virar, vai ser, entendeu? Então, como já estamos aí com 38 minutos, então eu posso dizer que vocês, gostaria de dizer assim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis fazer, né? Tem até aqui, passei lá para o final, já em 1949, por exemplo. Aí você tem Simone de Beauvoir, quando ela escreve O Segundo Sexo, né? Você tem George Orwell, não sei falar esse nome, 1984, né? Tem o Claude Lévi-Strauss, antropologia estrutural dele. Tem a História da Loucura, com Michel Foucault, em 1961. Tem esse também que foi muito famoso, em 1962, que é Thomas Kuhn, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas. Tem Movimento pelo Direito Civil, do Martin Luther King, em 1963. Tem aqueles famosos movimentos estudantis, de 1968 até 1970. Tem a popularização do computador, 1980. Isso eu peguei na universidade, eu peguei isso. Eu fui na universidade. Entrando na universidade, em 83. Mas eu já falei para vocês, assim, acho que eu dei uma ideia. Foi incrível o quanto que deu um salto, né? Porque quando você lembra que a gente estudava Fortran, tinha que ir lá no núcleo, perfurar, que fazer o fluxograma, o programinha, depois perfurava o cartão. Ficar vendo. Entregava numa recepção, a pessoa colocava lá o cartão para ler. Se desse ruim num furinho daquele, voltava tudo, você já começar aquele trabalho todo de novo. E fala como é que era. Eram umas salas enormes para ter aqueles computadores gigantes. Cheios de ar-condicionado em cima. Tá certo? Mas o pior, que ninguém quase sabe. Gente, 83 foi que eu entrei para a faculdade até hoje. Tem o quê? Você sabe o que aconteceu? Uns 30 anos. 30 e poucos anos, 36. Aí, quando eles resolveram, ela está falando um computador gigantão. Quando eles resolveram botar microcomputador na universidade, porque não tinha também em outro lugar. O negócio é a universidade começou. Então, botaram um computador na sala lá da matemática. Microcomputador. Ninguém sabia usar aquilo. Então, quem foi lá no Trujão fui eu. Aí ficava de noite lá, ligava lá o computador, naquele ar-condicionado, ficava lá. E tinha que estudar vários tipos de linguagem. Fortran estava lá, mas não, a gente começou a ter, porque eram as coisas mais científicas. Algol Basic, não era? Cobol. Basic. Tinha um Basic. Tinha uma. Até que no final da minha tese, que eu estudava a linguagem, era a linguagem próxima de máquina, que era. Já estou até esquecendo o título dela. Linguagem de máquina, linguagem. Não me lembro mais. Faz muito tempo, já não lembro, minha cabeça também vai embora. Então, assim, aí eu comecei a aprender, comecei a fazer as coisas. Aí a gente tinha a oportunidade de ser criativo, porque a gente produziu, eu produzi algoritmos, entendeu? Aí depois, quando começaram a dar aqueles pacotes, que a pessoa não precisava mais criar, que já tinha coisa, foram criando, vamos dizer assim, gente fazendo. Quando fez isso, aí, até logo, não quero mais saber, porque eu não vou ser criativo, eu vou simplesmente saber apertar o botão, pô. Aí não quis mais nada para a minha vida, larguei esse negócio. Mas isso aí, popularização do computador. Trabalhei lá na universidade em 1980, comecei em 1969, 70, já estava com uns 10, 11 anos aí na universidade, e aí começou isso aqui. Em 1986 teve início a perestroika, hein? A Glasnost e perestroika, né? Em 1989 a 90 teve o colapso do comunismo no leste europeu, unificação da Alemanha, final da Guerra Fria, bom, vamos por aí.
Agora vamos ver, dar umas ideias assim de livros que mudaram o mundo, que é diferente dos livros recomendados, né? Então, por exemplo, veja bem, isso aqui é difícil, porque eu dei um curso de filosofia e Messias. Então, eu escolhi quais são os filósofos que eu achava melhor, tá certo? Aqui, por exemplo, tem uma coincidência, que ele começa, um livro recomendado, ele começa falando de Santo Agostinho. Eu acho que é importante mesmo Santo Agostinho, né? Foi de 354 a 430, né? Escreveu para uma cidade de Deus. Aí se fala toda assim a obra de Santo Agostinho, né? O que ele... E é muita coisa. E aí vamos para o Justiniano, o imperador do Império Romano, também foi outro livro, né? Cláudio Ptolomeu, da Cosmografia. Se não me engano, acho que a gente indica isso também, do Almagesto. Do Almagesto, a gente vai abordar isso. Agora eu estou todo confuso, mas eu não estou confuso mais não. Vamos lá devagar, porque isso aqui é da cultura. Então, quando eu falar daqueles 12 livros, eu estou abordando da literatura, tá certo? Então, quando eu estou citando aqui, mas aqui eu estou dando um livro recomendado da cultura geral, né? Não é simplesmente da literatura, entendeu? Cultura geral. A Euclides, Geometria de Euclides. Eu acho que é um dos livros que eu estou fazendo um paralelo com o que eu vou abordar na literatura. Já Tomás de Aquino, não vou abordar. Entre os 12 não tem Tomás de Aquino que assuma teológica, não tem isso. Plínio Velho, esse eu abordo. Está lá na... Estou fazendo um paralelo, tá entendendo? Mas só vou poder parar em 12, porque foi... Eu pesquei 12 recomendados por mim para fazer parte da Idade Antiga, né? E aqui pode ter mais, né? Thomas More, da Utopia, Martinho Lutero. E abordado aqui, fala, se você quiser saber, Martinho Lutero, o Novo Testamento, né? O Novo e o Velho, ao mesmo tempo, também tem. Livro mais importante da literatura alemã, que por meio de sua difusão tornou-se o ponto de partida para o desenvolvimento do alto alemão, como língua comum no país. Olha só, ele fez mais do que simplesmente transmitir o Antigo e o Novo Testamento, né? Ele elevou a língua alemã, unificou seu espaço cultural, porque a Alemanha era igual à Itália, tudo desorganizado, ela não se fundou como país assim, demorou para fazer esse processo, né? Bom, tem muita coisa para poder falar sobre isso tudo. Aí tem Nicolau Maquiavel, como príncipe famoso, príncipe Maquiavel, que é a criação da doutrina da razão do Estado, a política é tratada do seu ponto de vista técnico-científicos. Isso quase ninguém entende isso dessa maneira, né? Entender a política tratada do seu ponto de vista técnico-científico. Quando faz isso, dá outras coisas. Não estou defendendo que seja isso não, mas você vê, se você pegar o nosso parlamento, e você querer dizer que eles fazem uma coisa técnico-científica, você tá de brincadeira. Ou se você quiser pegar o Supremo Tribunal Federal, você disser que não tem isso não, entendeu? Então, se for falar sobre... Estava falando sobre o... Não sei, mas vamos passar. Bom, tem coisas de livro aqui muito bom. Esse daqui do Jorge Vasari é muito bom. Vida dos melhores pintores, escultores e arquitetos. É uma valiosa fonte para se conhecer o Renascimento. Isso sem dúvida, né? Até às vezes é escrito um pouco em termos de anedota. É muito bom esse livro, né? Galileu Galilei, René Descartes, né? Mas todos esses livros aqui eles são comentados, entendeu? Quer dizer, então fica difícil, né? Porque eu nem sei que tempo, parece que esse tempo sumiu aí.
Eu acho que deu esse preto aí, já não sei nem por que aconteceu esse preto. 19h47. Deu esse preto aí, aí apagou o negócio lá. Essas confusões de aula que a gente vive, deixa eu ver se dá uma aplicada assim, se melhora, acho que não. É meio perigoso eu fazer qualquer coisa. Tá indo, não? Tá. Então tá bom. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, escrito em 1712 a 1778. Foi escrito mesmo de 1762. Ele é uma apaixonada exortação ao retorno à natureza, à igualdade natural entre os homens. Vem com um protesto contra as barreiras arbitrárias que a sociedade ergue entre os seres humanos que nutrem uma simpatia mútua. Devido à sua retórica igualitária, o livro tornou-se a Bíblia dos radicais durante a Revolução Francesa. Adam Smith, também outro, A Riqueza das Nações. Isso aí, em 1776. Outra, a primeira e a mais importante obra clássica sobre a economia política. Smith considera que a competitividade como fonte da divisão do trabalho constitui o motor do aumento da produtividade e do progresso econômico. Segundo ele vai para fora, papapá. Como Bíblia do liberalismo, essa obra tornou-se aos olhos do socialista um livro de mentiras e um exemplo flagrante de mistificação ideológica. Quando eu falo assim, quer dizer, eu não sei o que vocês leram, né? Estou vendo aqui as pessoas, não sei o que vocês leram, mas é assim. Se a pessoa já ouviu falar em Adam Smith, já leu alguma coisa de Adam Smith, quando se fala alguma coisa assim, aquilo ali tem um significado profundo, entendeu? Quando ele fala assim, ó, como Bíblia do liberalismo, então quando o pessoal começa a defender Adam Smith, chamando ele para dar solução para os problemas que estão existentes hoje, olha só, essa obra tornou-se aos olhos dos socialistas um livro de mentiras, um exemplo flagrante da mistificação ideológica. Então, para um é uma coisa, para o outro é outra. Então, quando a gente conhece, a gente começa a ver os confrontos que existem entre as coisas. Né? Tem Kant, tem... Vamos passando porque é muita coisa. Thomas Malthus. Malthus também, é só. Ensaio sobre o princípio da população. Quem já ouviu falar da teoria de Malthus? Vamos lá. Se ouviu falar, ou se já leu, você vai ver o que eu vou comentar aqui. Ó. O livro foi concebido como resposta ao otimismo de Godwin. Malthus argumentava que toda melhora da situação da população levaria ao seu aumento e que esta voltaria a absorver as melhorias. Segundo ele, a população sempre cresce mais rapidamente do que os meios de subsistência, de forma que é possível remediar a pobreza, mas nunca erradicá-la. O livro provocou uma grande desorientação entre os reformadores, os pobres foram acusados de se reproduzirem desenfreadamente e foram fundadas associações para o controle da natalidade. Isso bateu no Brasil? Bateu. Teve controle da natalidade. Muitas pessoas foram esterilizadas, mulheres. Além disso, inspirou em Darwin. O livro inspirou em Darwin a ideia de que a seleção natural era o resultado da constante pressão demográfica no limite da reserva de subsistência. Cada coisa, já pensou, cada livro que eu fizesse assim, tivesse comentando só esse comentáriozinho? Né? Então, se a pessoa tiver uma ideia, falando sobre Hegel, não vou poder, né? Porque não dá tempo. Quando eu tenho que fazer um livro recomendado, não vai dar tempo. Augusto Comte, outro. Esse curso de filosofia dele positiva, que foi escrito em 6 volumes, né? Veja bem, ó, é uma teoria evolucionista da ciência, de cunho hegeliano, segundo a qual o espírito humano, eu tinha que conhecer Hegel como fala, dialética do espírito. O Marx é que veio fazer a dialética materialista. Entendeu? Para Hegel, que já tinha uma ideia do espírito, né, como se fosse o desenrolar da história, é um espírito que estaria nesse processo. Então, o Augusto Comte, teoria evolucionista da ciência, de cunho hegeliano, segundo a qual o espírito humano passa por 3 fases. Então, você está olhando a história, qual é a primeira fase? A teológica. Né?
que supõe um Deus por trás de tudo. A segunda parte, como é? A metafísica, né? Que reduz tudo a ideias, completamente contrária à dialética materialista e dialética histórica. Vai reduzir a ideia? Cara, você está maluco? E a última etapa é a científica, que é a positiva, né? Que não questiona os fins nem as origens, mas sim as causas, as leis, as relações. Aí a matematização entra firme. A ciência articula-se numa ordenação hierárquica, em cujo ápice se encontra a sociologia. Para ele, o ápice é a sociologia, hein? Por conseguinte, ele correlaciona as três fases que eu falei ainda há pouco, os tipos de sociedade que lhes correspondente, de modo que a fase positiva corresponde a quê? À sociedade industrial. Essa concepção pôs em circulação o termo positivismo. Limitação dos conhecimentos aos fatos que podem ser cientificamente comprovados. Então, para nós messiânicos, como é que a gente vai cientificamente comprovado? Isso não fala que isso aqui é uma verdade, que ele veio lá de Deus, mostrou para ele. Como é que isso vai ser cientificamente comprovado? Não tem nem, entendeu? Mas, para essas pessoas, e deu forma à fé na ciência, cultivada nos séculos XIV e XX, 19 e 20, aliás. Em 1960, a escola neomarxista de Frankfurt e o representante positivista de um racionalismo crítico, o Popper, por exemplo, travaram o debate em torno do positivismo, abordando qual seria a metodologia correta da sociologia. Bom, acho que eu tenho que passar mesmo, não tem jeito. Eu tenho um chat, tenho... A mulher aqui, pronto, tá vendo quanta coisa que tem aqui? Tô, eu sei que sempre é muita coisa. Karl Marx, O Capital, né, foi escrito lá em 1867. Marx começa com uma crítica à teoria econômica burguesa e explica o processo de valorização do capital nela descrito a partir da estreita relação social entre a classe dominante e a dominada. Em seguida, faz uma análise da dialética da mercadoria entre o valor de uso e o valor de troca e descreve o encobrimento das relações sociais pelo dinheiro, né? Porque daqui a pouco onde fica uma coisa escondida? A mais-valia. Porque se você bota os custos todos da coisa e daqui a pouco você vende por muito mais, aí vem a pergunta o seguinte: quem é que produziu esse mais-valor, essa mais-valia? Foi o operário. Mas essa mais-valia não vai para o operário, essa mais-valia vai para o dono do capital. Entendeu? Então ele colocou ali que ali estaria a taxa de exploração. Quanto tempo tem? Eu já estou apavorado aqui. Falta 5 minutos para uma hora. Eu vou... A obra tornou-se amiga do socialismo, tal. Bom, então, só para... Vou passar isso tudo aqui. Tem Lenin, tem um Einstein, olha só quanta gente. Tem o Hitler, o próprio Hitler. A Minha Luta foi escrita ali por 25, 26, 1925, 26. Aqui, para você ter uma ideia, uma miscelânea ilegível de antissemitismo, racismo, militarismo, chauvinismo, teoria do espaço vital, interpretações históricas e programa político, que, devido à sua flagrante imbecilidade, não foi levado a sério por ninguém. Minha Luta foi o único livro cuja repercussão se deveu ao fato de ter passado despercebido. Não, é por aí. E os recomendados? Não. É a mesma coisa que aconteceu comigo. A gente lê muito, a mesma coisa que aconteceu no filme, no livro. A gente lê muito e vê muita coisa. Hoje mesmo, nós acabamos de ver o quê? Uma série lá. Tem uma série. Outro dia, outra série. Isso consta no... Não, uma série, não sei, aquele
A Irmandade, não sei quantos capítulos tem, acho que tem um monte, né? É, Esse agora que a gente viu, um deles. 8 episódios. Desconhecido. Não, É inacreditável. Inacreditável foram 8 capítulos. Eu vi aquele negócio também, aquele outro que também deu bastante, que foi dos Andes. Né? Bom, a gente vê muita coisa. Eu estou aí com 50 filmes que eu comprei quantos, 2 dias atrás, né? Fui lá no Rio para comprar 50 filmes. Estou aí para ver os filmes. Já vi 2. Tá só, tem que arrumar tempo para ver ainda. Já vi 2. Um, eu comprei exatamente porque eu tinha o Admirável Mundo Novo, que era o mais antigo. E teve um mais moderno, feito mais moderno, que foi criticado. E eu comprei esse e não vou ver. Quando eu vi, e esse aí não tem, não adianta nem procurar na internet, essas coisas não tem. Então estou pedindo uma pessoa para, se ele não conseguiu, porque até a imagem não é boa, entendeu? Mas ele é muito bom, melhor do que o outro, porque ele é resumido, ele vai na essência da questão. O pessoal critica porque, não, mas para mim eu estou entendendo. Ele foi logo na essência da questão. O outro não, o outro demora, sabe quantas horas? 3 horas. Esse aqui demora 1 hora e é na metade. Então, pessoal, a outro foi mais trabalhado? Foi, mas não interessa para mim, entendeu? Então eu estou pretendendo, porque esse Admirável Mundo Novo ele está lá, mas eu quero apresentar, eu acho que até um pouco antes para vocês, porque vale a pena você ter uma ideia do que está acontecendo hoje. Os filmes eles ensinam a gente, os livros ensinam a gente, para a gente perceber o que acontece hoje. Eles às vezes dão dicas do que está acontecendo. Não é que eles quisessem, não. É a própria. Quando você escreve, você está enrolado naquele contexto. E quando você escreve enrolado naquele contexto, saem soluções. Quando você vai ver, daqui a pouco você está tendo. Aquele contexto ele não se mexe de uma hora para outra, não. Ele custa, às vezes. Entendeu? Então. Aí tem vários. Tem desde a antiguidade grega. Por exemplo, tem o Brecht. Brecht é um deles. É um livro recomendado. Bertolt Brecht. Os Negócios do Senhor Júlio César. Não é como eu gosto, não, mas aqui ele recomendou esse. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Né? A questão do Bruto com ele. Porque até tu, Brutus, quando ele é assassinado, ali tem muita coisa ali por detrás, que o Brutus tenta destruir a lenda de César, né? Mostrando que foi por meio da corrupção desenfreada. Olha a coisa bacana para a gente ver, mostrando que essa corrupção desenfreada que levou o imperador que chegou ao poder. Entendeu? Então, bom, o relato se tornou bastante empolgante e tal. Aí vem para invasões bárbaras da Idade Média, né? Aí vem o Max Weber, tem bastante. Tem essa Hannah Arendt, que eu até estava para... Esse livro eu não li, eu estava vendo um dia desse, ela apareceu em 2... Eu já não me lembro mais se foi leitura. Arendt. A-R-E-N-D. Arendt, né? Eu ia ler, porque eu digo assim, esse livro, essa mulher, ela apareceu aí, não sei por que razão, acho que não sei se ela fez centenário, se ela fez, não sei, estou chutando aqui. Centenário? Estou chutando assim, né? Porque não é centenário, estou dizendo assim, uma comemoração de alguma coisa, né? E isso foi em 1975, que foi escrito esse livro. E aí, quando veio para o Brasil, veio para São Paulo, Companhia de Letras, segunda edição dele foi em 1989. Né? Por quê? Essa Hannah Arendt é uma judia, né? Ela escreveu, a autora, ela analisa as tiranias de Hitler e Stalin, as 2 tiranias, como formas semelhantes de dominação e fenômenos resultantes do antissemitismo e do imperialismo,
uma tese que expôs no livro a violentas críticas por parte de teóricos do fascismo e da tendência esquerdista. Então, é um livro bom que vai pegar o lado totalitário, né? E pega os outros lados também. Na literatura, né? Se começasse a querer dar livro recomendado para a literatura, né? Aí tem a Anatomia da Crítica, do FRIYR, não sei nem como pronunciar isso. Na arte, tem livros assim que são importantes também, né? Na música tem uma aqui que eu vou adotar um para música, que é o do Humberto Eco. Muito bom. Quer dizer, eu recomendo esse e boto o Humberto Eco. Esse livro não recomenda, você vê. Estou querendo falar assim, as diferenças que existem. Eu recomendo esse livro, que eu não conheço, né? E pode ser até que seja bom. Aliás, não podia conhecer, porque está em alemão, né? São as grandes épocas da música ocidental. Foi feito em 1991. É uma grande exposição histórica, bem contada, rica em fatos e detalhes, com episódios relatados com realismo, emocionante biografia de artista. Eu não fiz isso. Peguei Humberto Eco, não peguei essa ideia assim. Aí tem a filosofia e ideologia, outra coisa, a ciência. Tem o Thomas Kuhn, que eu falei há pouco, né? Tem a estrutura das revoluções científicas, né? Foi escrito em 1962. Nesse livro, o autor revoluciona a história da ciência, altera de modo fundamental a imagem que temos dela. Deixamos de ver o progresso científico como um acúmulo contínuo de verdades para considerar uma sucessão de revoluções científicas em que a oposição imposta até então sobrepõe e derruba o sistema teórico oficialmente válido. Em seguida, a ciência sempre segue duas estratégias de pesquisa diferentes: confirmar o sistema teórico vigente e depois miná-lo, subverter. Então, essas mudanças estruturais é que ele vai começar a pegar isso. Então, dá uma, como é que chama isso? Quase quântico, a filosofia quântica, aquele salto quântico, né? Mas é assim, você vai acumulando, se fosse falar em dialética do Hegel, que o Marx usou, é assim, você vai acumulando quantidade, daqui a pouco dá um salto. Por exemplo, vamos dar uma ideia, para você ter uma ideia. Vamos pegar na física, no mundo físico. Você bota o líquido, começa a esquentar. Esquenta. O que vira? Vira vapor, não é isso? Passou lá de 100 graus, qualquer mais do que isso, zupa. Então, as coisas dão um salto da quantidade para a qualidade. Isso acontece só no mundo físico? Não. É na história, na literatura, na música, em qualquer lugar, entendeu? Se acumula, dá salto. Eu acho que eu não vou poder continuar, né? Acho que eu vou deixar para ver se alguém... Bom, tem muita coisa. Mas deu uma ideia. Esse livrão aqui, cara. Esse aqui, desse autor aí. Bacana, né? É muita coisa e tal, mas tudo bem. Vamos lá, se alguém tem alguma pergunta para fazer. Vamos tratar. Vamos começar com a história, né? Dar o histórico, toda a história das coisas, para depois é que a gente entra na questão, vendo um pouco da música, literatura, que a gente já viu lá, mas a gente vai voltar assim no enfoque mais cultural, entendeu? Essa cultura geral, né? Uma cultura geral. Depois a gente vai botar os ensinamentos do Eixo Sama lá. Depois a gente faz um filme. Faz um filme, não. Dá um filme diferente a esse. Né? Hoje é sexta, né? Sábado a gente vai... Que aqui, essa é a iniciação à formação de Mamerito. Né? Aí... Sempre é mais ou menos assim, até que eu vou esgotar umas, eu vou acabar esgotando mais cedo. Vou dar só uma ideia geral para você. Eu já estou começando a juntar as coisas, fazer as coisas mais rápido. Eu pretendo, por exemplo, acabar esse curso da Bíblia do século XXI, acabar no sentido assim, só o volume 1, só falando sobre Deus. Então, eu vou juntar, por exemplo, significado e importância, né?
acho que eu já fiz isso, vou juntar, não, já fiz isso, significado e importância. Vou falar sobre os propósitos, e vou ver se eu posso juntar mais os atributos, métodos, bom, depois outra coisa que estou fazendo é por um estudo cronológico da vida e ensinamentos de Meixo Sama. Então, até o fim do ano, eu espero até o dia 28 de novembro, eu acabo até o 1946. E quem está fazendo para mim, quer dizer, é a Ana Messiani que ela está aí, que eu estou vendo, que entrou, ela vai desenvolver, vai botar aquele 1947, 48 e tal, e aí vai até 54, porque 55 ele falece, mas 54 acho que ele ainda faz algumas coisas, eu não estou com a cabeça boa para lembrar. Então, esse que nós estamos fazendo de sexta-feira são as iniciações da formação de Mamerito, né? Que nós estamos na fase da cultura, que é a última coisa para dar um fecho em relação ao nível de fundamentação. Então, até o fim do ano, quer dizer, até o fim de novembro, no início que a gente começou lá, nós já demos Deus, mundo, homem, Messias, religião, que nós demos, acabou ontem, né? Hoje nós estamos começando a cultura, e até o fim. Esse aqui é que tem muito mais coisa, e eu ainda tenho até 1 de dezembro, mas eu vou dar uma enxugada para ver se eu acabo tudo em novembro, entendeu? Depois vem a memória de literatura, que é amanhã, dia 2 de dia dos antepassados, né? Eu já vou começar a falar sobre o primeiro livro. Lembra que na Idade Antiga, que é o que nós estamos abordando, na literatura, né? Memória de literatura, eu falei que eu ia tratar, escolhi apenas 12 livros. Acho que esses 12 livros já dão uma visão boa. Total nunca vai ser, né? A gente procura pegar as coisas que a gente acha, que a gente fica com uma ideia boa, de uma coisa de qualidade, entendeu? Por onde que eu vou começar? Lembra que eu falei ainda há pouco aqui? Ó, vamos fazer o link. Eu vou começar com o texto do Antigo Testamento. Vai ser amanhã. O texto do Antigo Testamento. Depois o próximo vai ser o quê? O Evangelho de Buda. Entendeu? Eu falei de Almagesto, eu vou falar sobre Almagesto, né? Mas aquilo que eu falei, olha, lembra? Tinha 2 livros. Um pelo mundo da Antiguidade Ocidental, são 2. Quais são? A Bíblia e lá as guerras persas, é lá na Grécia, tá certo? Então vou abordar esses 2. Mas eu enfiei no meio quem foi, porque é um pouco mais antigo, que é a Antiguidade Oriental, que aí já para a Índia, a questão do Buda. E vou juntando, também vocês vão ver que eu vou juntando. Tem vezes que eu vou dar 2 livros, entendeu? Tem um dia aqui que eu acho que eu dou 4 livros. 4 livros. Porque, para dar uma ideia geral, e acabar mais cedo, né? Acabar mais cedo a idade é antiga, hein, meu amigo? O ano que vem. Aí, depois, é bom falar uma coisa que é até bom. Tomara que as pessoas ainda estejam aí, né? Que amanhã vai ser até o filme Mânica. Não, amanhã não, depois da manhã, domingo. Não perca esse filme. Eu botei aí o filme, só dá um clique nesse negócio aí, assiste esse filme. Vocês vão gostar desse filme, é um filme profundo sobre reencarnação. Dá uma espiada, por favor. Suplico, vejam, pô. Acreditem em mim, se norteiem por mim, que eu estou querendo fazer uma coisa boa para vocês. Aí depois a gente vai comentar esse filme no domingo. Mas na semana que vem, eu acho que eu tenho que falar assim para as pessoas ficarem. Na semana que vem, nós vamos fazer uma coisa, começar uma coisa especial logo na quarta-feira, não percam. Né? Porque isso nasceu do Maia, do Rodrigo Maia, não aquele sem vergonha, não, nosso Rodrigo Maia. Ele começou a colocar uma questão tal, aí depois eu conversei com o João, também colocou uma outra, mas
Eu digo, o que está acontecendo aí? Acho que essas pessoas estão querendo que se organize alguma coisa. Aí eu organizei isso e vamos ver se isso aí é uma coisa que a gente pode dar uma contribuída, né? Contribuir isso aí. Que seria, eu vou dar primeiro uma palestra, depois vai ter o debate no sábado. Então, na quarta-feira vai ser uma palestra sobre os poderes nas sociedades. Tem lá o legislativo, o judiciário, né? Não tem a economia, não tem a política, né? A ideologia, não são esses poderes. Então, eu vou dar uma palestra sobre os poderes na sociedade. Depois nós vamos debater, porque eu vou eu vou propor 12 pontos, 12 itens lá, para a gente debater. Mas isso não quer dizer que vocês possam ficar obrigatoriamente em cima daqueles 12 itens. Não, pode pegar outras coisas se vocês quiserem. Poderes na sociedade. Mas eu vou deixar uma coisa escrita. Olha só, uma coisa a palestra, depois eu vou deixar uma coisa escrita. Se vocês quiserem utilizar como uma base, uma fundamentação e tal, aí vocês já vão chegar no sábado pronto para contribuir. Entendeu como é que é? Eu acho que vai ser uma coisa boa. Eu vou fazer isso não aqui em casa, não vou fazer isso. Eu aluguei aquele espaço que eu sempre alugava, nós vamos estar lá. Era para ter mais gente, mas, por exemplo, a Ana, ela está com um problema no. Ela fez a operação na córnea, então subir do Rio para Teresópolis. Até tinha pessoas para pegar ela lá e trazer aquele carro e tal, mas é problemático por causa da pressão. Minha esposa que fez isso não fez bem isso, fez uma coisa na vista botando gás, ela também botou gás, só que minha esposa tinha que ficar com a cabeça para baixo durante 3 semanas e ficar no Rio, cabeça só para baixo, não podia levantar não, só para baixo. Tinha que comer assim, dormir assim, entendeu? A Ana parece que foi ao contrário, ela teve que ficar com a cabeça para cima, ou sei lá como é que é. Mas, então não vai poder vir, ela tentar trazer o Eduardo Augusto e trazer uma outra pessoa, né? Ia ser bom, mas... E outras pessoas, eu não sei aí, confirma depois, que eu acho que também não vem, que seria a Hermínia Jussara, né? Até escreva o nome da Jussara que está botando, escreva o nome do filme, põe no seu que encontrar. Tem na Netflix? Não. Se é que eu estou pensando, Admirável Mundo Novo, bom, no ano que eu falei que era bom ver. O outro ano, não tem. Esse do leva 3 horas, não sei o que, tem. Esse daí tem. Mas o que eu vou botar esse antigão mesmo, para vocês verem que ele é melhor, mais condensado e tal, né? Bom, então se a Jussara, não sei se ela vai confirmar se vai ou não, parece que não. Acho que foi o Luiz que falou. O Luiz também está fazendo curso, também não vai poder vir, então a Jussara. Então a gente vai ficar aí com pouquíssimas pessoas. Acho que é o João, é a Nilma, acho que a Nilma deve vir, o Cristiano, o Flávio está viajando. Bom, isso não interessa, não. Então, mas já estou anunciando já, para vocês não perderem, né, esse encontro. Eu estou olhando aqui, mas acho que recordar é viver. A Sara falou isso, eu não entendi porquê, mas deve ter alguma razão. Às vezes ela fala dentro de um contexto que eu já falei lá, né? Aí agora eu estou falando outra coisa. Essas coisas é fogo, pois a gente ainda não. Acho que no futuro a gente vai conseguir fazer intercâmbio, falar. Né? Isso aqui tem que ficar falando. A gente não tem isso ainda falando, isso aqui é escrito ainda, né? Bom, amanhã não é. Amanhã acho que é 3 horas da tarde, né? Eu vou botar lá escrito, vocês veem aí e tal, tá certo? E domingo também acho que é 3, não sei. Eu vou botar aí, vocês ficam atentos. Hoje eu botei várias coisas escritas, tem coisa até de... Tem várias coisas, né? Já estou me esquecendo, mas tem coisas gozadas mesmo. Tem coisas que eu entendi, como é que eu...
Só vou dar uma palhinha para vocês aí, né? Porque eu fico falando, tem muita coisa para falar. Eu não sei se querem ouvir ou não. Mas é assim. Porque existe uma estratégia que a gente conhece como é que é. A estratégia é o seguinte. Você quer avançar. Vou botar em. Só porque eu não posso fazer gesto aqui, eu vou fazer gesto aqui. Você quer avançar até aqui, tá certo? O que acontece? Aí tu lança alguma coisa até aqui. Só que aí vem resistência dessa, aí você começa a ver que o apoio que você poderia ter não é lá. Aliás, não é lá. O apoio que você tem seria aqui. Entendeu? Então, por que razão? Eu resolvi escrever isso, eu vou ajudar a apoiar. Porque eu acho que tem que ter o AI-5. Acho que tem que ter o AI-5. Aí a pessoa, você é isso e aqui. Eu digo, para de preconceito, cara. Você sabe o que é o AI-5? Não sabe. Só você vê que isso é uma medida excelente, por que razão? Quem é que está contra? Ó, editorial do Globo. O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, quer dizer, os presidentes, sei lá, ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Determinados grupos, aqueles grupos assim, quer ver? É muito sério isso, eu conheço isso de dentro. A categoria está falando isso, decidiu isso. Categoria decidiu, cara? Categoria não vai nessa assembleia, mas é meia dúzia que decide aquele negócio. Isso é de palhaçada, cara, entendeu? E por que o AI-5 é importante? Os 5 pontos do AI-5 eu só não concordo com o último, a não ser que tivesse uma situação excepcional, mas não é esse o caso. Que é o quê? Não concordo com desaparecimento, tortura, censura. Não precisa isso. Mas os outros pontos, os outros 4, tem que acontecer, rapaz. Tem que fechar esse Congresso. Tem que fazer intervenções em município, estado, com uma avacalhação danada, só tem roubo, só tem gente. O pessoal só pensa no seu interesse. Pô, o Supremo Tribunal Federal falando que não sei o quê. Pô, Gilmar Mendes acabou de soltar o garoto. Parar com isso, velho. Você não quer que tenha AI-5? Tem que ter, porque como é que você vai governar? Eles fazendo as leis, eles julgando. Eles não são dignos disso. Então eles têm que sair, pô. Não, mas como é que você faz para administrar um governo, uma coisa, se você fica o tempo todo torpedeado, não podendo fazer nada por causa desses caras? O Jânio Quadro pulou fora por causa disso, cara. Ele tentou, o que o Jânio Quadro fez? Tentou fazer o seguinte, olha, eu renuncio, aí as Forças Armadas vêm e me colocam lá em cima. Ele tirou o tapete dele e deixou ele para lá. Foi assim que aconteceu. Entendeu? Aí botei, por exemplo, até uma coisa que não é minha, do Alexandre Garcia, escrevendo, um cara digno, se aposentou, saiu da Globo, né? Mas botou lá, pô, nunca viu essa situação de ficar em cima do governante, como eles ficam. Claro, mas tem que ficar, né? Por que eles têm que ficar? Eles vão perder a concessão, pô. Em 2022 eles perdem a concessão. Porque se eles mandarem justinho, como é que vai fazer? Eles estão a dívida enorme, eles não pagam porcaria nenhuma. Tem que ter isso. Não é possível. Entendeu? Acho que eu estou falando demais, né? Mas tem muita coisa para falar ali. Aquele negócio que eu botei. Realmente, pô, o Crivella. Eu fiz um apanhado geral. Estou dizendo, eu já estou esquecendo as coisas que eu o Crivella. Parece o Moisés da linha amarela, cara. Não tem o Moisés da linha vermelha? O Mar Vermelho que abriu? Dá uma lida nisso. Botei outras coisas mais, não sei o quê. Mas dá umas piadas ali, porque eu às vezes até fico, pô, o pessoal não lê porcaria nenhuma, eu escrevo, demoro para escrever esse negócio. Hoje eu botei umas coisas tão variadas, boto até coisa de futebol, né? Não aguento mais esse negócio. Até, às vezes fico escutando esses papos, e digo assim, caramba, o pessoal já não entendeu. Está o Flamengo 2-2, está o Flamengo, outra vez, acho que foi aqui, 1-0, se não me engano. Ganhou do Grêmio 5-0. Uma coisa é jogar de igual para igual. Se o outro é melhor, é melhor.
porque abre os espaços. Agora, se o time vai para a retranca, meu amigo, o campo fica desse tamanho, na metade ali, você botar 22 jogadores ali naquela metade, nem drible sai, é muito difícil. É por isso que dá esse problema todo. O jogo, por que eu deixei de Maracanã? Porque no time, no tempo do Zezé Moreira, ele fazia assim, era o timinho, ficava todo mundo concentrado, daqui a pouco aí fazia um golzinho lá, o Fluminense, aquele jogo no meio de campo, não tinha emoção nenhuma. Pô, vou ver jogo para não ter emoção. Emoção é gol, cara, é perto do gol, não é no meio de campo, não. Pô, já falei demais, né? Ora, até amanhã, boa noite, durmo bastante bem, até logo.